Fala, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeira, São Paulinos de todo o planeta, satisfação gigante poder falar com vocês das coisas do nosso querido e do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, muito obrigado pessoal pelos comentários aí do último vídeo, nós vamos repercutir um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho mais disso também, né? Obrigado pelas curtidas, obrigado pelos comentários, obrigado pelas críticas, claro, sempre construtivas e sempre importantes para a gente construir, né, um canal que seja legal para os amigos também, um canal que possa ser o mais assertivo possível com relação à vida do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, é isso daí. Quem não se inscreveu no canal ainda, por gentileza, né, o faça, convida o amigo São Paulino para participar também, clica lá no sininho para poder dar uma força para a gente na divulgação do nosso trabalho. Legal, gente? Muito bem. Repercutindo bastante ainda a questão da última partida do São Paulo, aquela questão toda da arbitragem horrível, né? Eu em 50 anos de futebol, assistindo futebol, né, ao vivo praticamente, eu não me lembro de uma partida com tanto absurdo junto, com tanta coisa que envolveu esse jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino. Conversando com os meus amigos, meu querido Renato Persona, meu querido Fernando Benincasa, Alex Prado, os nossos amigos todos, né, que sempre participam do debate, o meu querido Barolo também, que está lá no grupo. Enfim, nós conversamos aí a respeito da questão da arbitragem, muita coisa foi colocada na mesa. Ah, Rony, o cara é corintiano. Ah, Rony, o cara é São Paulino. Ah, Rony, o cara já pitou o campeonato interno do São Paulo, né? Ah, nossa, cara, a gente já escutou mil coisas e eu não, como é que eu vou dizer para você, eu não desminto tudo aquilo que eu escuto, mas eu também não levo absolutamente a sério, ao extremo tudo que a gente escuta. Eu vou resumir para vocês o que eu acho que aconteceu com o árbitro. Subiu na tamanca, velho, um cara de 24, 25 anos que chega na condição que ele chegou de árbitro da Federação Paulista, árbitro da CBF, né? Apitar um jogo no Morumbi do São Paulo Futebol Clube, um jogo de primeira divisão do Campeonato Paulista, o cara virou um pavão. O cara subiu na tamanca, achou que é o melhor árbitro do Brasil no momento e fez a lambança que ele fez. Por quê? Porque na hora que o cara chega na posição que ele chegou, se ele não tem, né, aquela humildade, se ele não tem aquela seriedade, se ele não está aprumado naquilo que ele vai fazer besteira, você não tenha dúvida. Tanto é que aquela risada dele lá, que muita gente chamou de deboche, eu na verdade chamo mais de nervosismo e chamo mais de arrogância. Por que arrogância? Porque ele sabia, ele tinha certeza que ele tinha acertado, até chegar no vestiário e tomar o tranco de descobrir que tinha feito um monte de besteira, isso porque era só o primeiro tempo. Pois bem, a arrogância, né, o tal rir de tudo é desespero, né, da música do Frejá, coube pro ar, estava dando risada de nervoso. Né? Não creio que tenha esnobado o São Paulo. A Federação Paulista já tomou atitude, o São Paulo mandou uma carta lá, o Raí mandou uma carta para a Federação tomou uma atitude, se desculpou, deu a geladeira pro cara, e o que mais a gente pode fazer? Né? Sim, fica registrada essa história de que agora o Morumbi também virou terra de ninguém. Fica registrada a história que nos bastidores a gente está cada vez mais fraco, porque fazer esse tipo de coisa dentro do Morumbi, amigo, eu realmente pouquíssimas vezes vi nesses 50 anos que eu vejo futebol, né? Vejo o futebol do São Paulo. Então, assim, dos males, né? O menor, a gente perdeu 2 pontos, é claro, que podem fazer a diferença pra gente lá na frente, mas de alguma forma o cara vai tomar a geladeirinha dele de 30 dias, eu espero que ele baixe a bola dele, né? Que ele volte a apitar, mas que não apite mais jogo do São Paulo, é lógico, porque não vai ter condição de apitar depois do que fez, porque isso vai ficar registrado para a história das piores arbitragens do futebol, né? Sobre o vídeo do pós que eu fiz, eu sempre penso duas coisas e eu peço sempre a gentileza de vocês dos comentários, né? Vocês perceberam que eu terminei a minha apresentação do vídeo, a minha frase com um ponto de interrogação. Aquilo era uma pergunta. Por que é uma pergunta? Porque, vejam bem, eu fiz o vídeo, eu coloquei a minha opinião, nada mais do que isso, né? Em nenhum momento eu quero que a minha opinião seja verdade extrema. Muita gente não me conhece, mas não é a minha característica, não é aquilo que eu penso com relação às coisas, né? Eu gosto muito de me aprofundar mais naquilo que eu estou vendo, eu gosto muito de
de usar uma série de argumentos variados para poder desenvolver uma ideia, né? Eu gosto muito de trabalhar aí o conteúdo daquilo que eu vou passar para frente. Então, assim, eu trabalhei os dois expoentes. A partida que o São Paulo fez contra o time B do Novo Horizontino e a péssima arbitragem, né? Eu trabalhei esses dois elementos, coloquei o meu ponto de vista, nada mais do que isso, daquilo que eu vi, e interrogação, perguntando para vocês o que vocês achavam. Agradeço demais. Muita gente colocou, discordo de você, Rony. Discordo de você, né? Só argumentou, abraços e tamo junto. Gente, isso é enriquecedor. Isso é bom demais a gente ler, a gente saber, não é? Eu não tô aqui para ter 100% de aceitação. Eu tô aqui para discutir com vocês, para a gente abrir um debate sobre os temas que são colocados. Esse é o objetivo e o propósito do São Paulo Raiz. Eu não sou mais São Paulino que ninguém, ninguém é mais São Paulino do que eu. Nós somos São Paulinos iguais. A única diferença talvez é que eu sou mais velho e por causa da idade, né? Por causa da idade eu vi mais futebol do São Paulo, que é o nosso caso. Isso não muda em absolutamente nada, né? Só ajuda quando eu vou buscar algumas referências daquilo que a gente já viu. Única e exclusivamente isso, né? Eu apenas fico, não vou dizer nem chateado, mas até preocupado com algumas colocações referentes, né, ao fato de que, que jogo, que partida que você viu, você tá maluco, né? O pessoal colocou entre aspas aí algumas coisas, né, me chamando inclusive de incoerente. Não tem problema nenhum, gente, eu não entendo como ofensa, né? Eu só quero deixar claro o seguinte: se você tem a opinião e a ideia diferente da minha com relação àquilo que você viu, o espaço está aberto para você colocar, como muita gente colocou. Teve um companheiro nosso, me desculpe agora não lembrar o nome, ele até escreveu, ele falou: Rony, eu sempre concordo com você em tudo, dessa vez eu discordo. Tamo junto, meu brother, é assim que funciona, né? É assim que a gente alimenta um debate saudável. É dessa forma que eu gostaria de continuar convivendo com os queridos amigos, né? Não entendi de maneira ruim os comentários que acabaram assim mais afrontosos, comentários mais diretos, questionando inclusive, né, a parte da minha coerência com relação àquilo que eu escrevo, né? Enfim, algumas coisas assim, porque, gente, é simplesmente você discordar. Quando alguém te dá uma opinião, você tem duas coisas a fazer: concordar ou discordar. É assim que funciona, né? Não funciona diferente. Então, nada mais foi do que esse vídeo, a ideia daquilo que eu, Rony Altieri, vi com relação à partida e ainda perguntei para vocês. Eu não pus uma exclamação, eu pus uma interrogação, querendo saber dos amigos a opinião a respeito disso. Quero agradecer demais a repercussão que teve o vídeo também. Isso é muito importante, né? Muita gente viu o São Paulo muito melhor. Cara, eu achei fantástico. Sabe por quê? Porque eu não vi. Então eu fico feliz que tem gente vendo o São Paulo melhor que eu não estou vendo. Tem gente que tratou isso como pessimismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trato muito as coisas como realidade. E às vezes a realidade é dura. É mais difícil ser realista do que ser pessimista. Então, assim, eu trato com muita realidade. Às vezes, para mim, as pequenas mudanças, elas são imperceptíveis. Eu não consigo enxergar. Às vezes eu enxergo. Se vocês lembrarem do pós-jogo com Água Branca, eu falei que de alguma forma nós não poderíamos deixar de destacar aquilo que veio de diferente, aquilo que veio de evolução. Só que assim, o São Paulo entrou numa oscilação. Não tem problema nenhum, são águas passadas, a gente continua torcendo. Eu vou repetir o que eu sempre falo: torço para o Diniz dar certo, porque se o Diniz der certo, o São Paulo deu certo. E a gente vai ficar feliz. É disso que nós vivemos, é disso que nós precisamos. Esse jogo de domingo é fundamental para a gente definitivamente falar o seguinte: amigão, estamos numa ascendente, né? Estamos crescendo o nosso futebol, estamos melhorando o nosso futebol. Isso é muito legal e isso é muito importante. Portanto, repito, só uma opinião não passa de uma opinião distante, longe de querer ser o dono da verdade. Legal? Quem me conhece sabe muito bem disso. Inclusive, a minha opinião, em muito, ela acabou embasada, né, com relação aos números que o São Paulo apresentou ao final da partida. O São Paulo que tem 69% de posse de bola, o São Paulo que deu 26 chutes a gol, 20 para fora, né?
Ah, mas o juiz, eu sei disso. O juiz anulou os 2 gols, eu sei disso. Eu não tô tirando isso da mesa. Eu estou dizendo que fora o cenário, no outro cenário, o São Paulo tem muito ajuste a ser feito, né? O São Paulo teve 58 cruzamentos, 36 errados, né? Então assim, a gente tem que corrigir e o Diniz vai fazer esse trabalho aí, corrigindo bastante coisa com relação ao que tem que ser. Mas vamos falar de coisa boa também, só o Rony vem falar aqui só de coisa ruim. Não, vamos falar de coisa boa, é lógico. O River Plate perdeu o direito de ter a sua torcida apoiando, rapaz do céu, o time contra o São Paulo. Oh, que bom, rapaz, o River Plate foi punido, 2 jogos, a LDU se ferrou, a LDU vai pegar o River Plate com o estádio lotado, né? Com o Monumental Lenúñez lotado. Que legal. Ninguém no estádio, São Paulo e River, hoje muita gente discutindo, isso ajuda, isso não ajuda, eu acho que ajuda pra caramba, de novo, é minha opinião, eu acho que ajuda, quando você não tem a torcida ali na orelha, né, o jogador vai bater um pênalti, vai bater uma falta, o jogador vai fazer um lançamento, o goleiro dentro da área, quando você não tem a torcida na orelha, fica mais automaticamente tranquilo. Desculpe que a gripe não me larga, né? Então notícia boa, olha que legal, cara, nem só de notícia ruim vive o São Paulo. O São Paulo ganhou esse presente de jogar lá no Monumental sem a torcida do nosso querido River Plate. Ótimo, muito bom para o São Paulo. Eu estou de olho nessa Libertadores porque é o seguinte, cara, são 3 jogos muito importantes para o São Paulo na largada. O São Paulo vai lá na altitude do Peru, né? E se mete uma vitória lá, meu amigo, pega LDU e River Plate na sequência em casa. Se o São Paulo faz 9 pontos nos 3 jogos, amigão, né? Vai respirar tranquilo para sair depois nos outros jogos. River e LDU, recebendo aqui o Binacional na última partida. Mas enfim, isso é um pouquinho mais para frente, é para março. E nós vamos falar a respeito. Boa notícia, boa notícia. Jusilei, reincidiram o contrato do Jusilei. Jusilei deixou de ser jogador de São Paulo. Rapaz do céu, que novela, novela Jusilei. Eu vou ficar triste, porque agora eu não vou ver mais o Jusilei de garoto propaganda lá do São Paulo na Centauro. Cada vez que eu entrava na Centauro, que eu não ia comprar uma camisa, porque 250 pau eu acho um absurdo, fora da realidade, né? Não da realidade do futebol, da realidade do país. Pois bem, cada vez que eu chegava lá que eu não ia comprar uma camisa, eu desistia, né? Da vontade de não comprar, ou seja, eu não ia comprar mesmo 2 vezes, quando eu vi o Jusilei de garoto propaganda da camisa do São Paulo na Adidas, uma vergonha, uma afronta, terrível a passagem do Jusilei para o São Paulo, só prejuízo, má vontade. Ah, Rony, mas ele foi mal escalado. Ah, Rony. Lembrando só o seguinte, né? Todo mundo bateu palma quando ele chegou, a gente sabe disso. Só que foi um contrato feito de uma maneira bizarra, bizonha. Né? O São Paulo, a imprensa colocou hoje de uma forma bonita, viu? É uma forma 171 de você se dizer, para você se dizer que não é incompetente. É uma forma 171 para você dizer que não, o São Paulo vai economizar 6 milhões com a rescisão. Meu pai do céu, vocês já devem ter visto todos os detalhes disso. E é medonho, né? A próxima administração do São Paulo é que vai pagar essa conta que não acaba nunca. Jusilei reincidiu, deve jogar agora no Bangu, deve jogar agora no Resende, né? Deve jogar agora no Boa Vista, enfim, deve arrumar um clube assim, da altura do futebolzinho que ele voltou jogando aqui pro Brasil. Muito fraco, jogador que não... E outra, não se mostrou também a fim de jogar, né? Um cara que você via determinado, focado, falando que ia, né? Que queria mudar a vida dele, nada. O cara encostou o burro na sombra, 700 pau por mês, e tocou o barquinho dele. Mas enfim, não deixa de ser uma boa notícia essa rescisão do contrato, né? Muito bem, o Trevo, também é aquilo, né? O cara deixa de ser fantasma, porque toda vez, vamos trazer o Jusilei para ver se melhorou, vamos tentar o Jusilei de zagueiro, vamos tentar, pelo amor de Deus, gente, acabou, passou, foi embora e vamos pagar a conta agora, que é o que nos cabe, né? Fruto dessa incompetência em administrar o clube. Trellis de volta, boa notícia, coloquem aí, má notícia, muita gente... Ah, Rony, eu acho legal, eu acho que ele vai jogar mais do que o Pablo, do que o Pato, do que o Brenner, do que não sei o que lá. A gente é aquilo, né, gente? A gente chegou num ponto no São Paulo que o nosso comparativo ele tá por baixo.
Ele tá por baixo. Então você fala assim, ah, mas ele tá jogando mais do que o, né? O Reinaldo joga mais que o Léo. Obrigado, cara. Né? Não mudou muita coisa. Então, assim, as nossas comparações dentro do elenco, elas estão sofríveis, elas estão vivendo momentos de muita dificuldade. O patamar não está lá em cima. Como é que é o negócio? O sarrafo não está lá em cima. Então, comparar hoje com o que o Pablo está jogando, a minha querida e finada avó Rina jogava com a 9 muito melhor do que o Pablo está jogando. Mas enfim, está reintegrado. O que a gente faz? Bate palma e torce pro cara fazer 3 gols contra o Corinthians no clássico da outra semana, né? Trellis de volta. Coloca aí, é uma boa notícia, uma má notícia, uma notícia, né? Mingau com aveia, notícia café morno, enfim, é isso daí. Preparativos para o jogo contra o Santo André, meu pai do céu, jogão no ABC, domingo, 18 horas. Grande jogo, Hernanes voltando a casa, que um dia já foi dele, né? Já jogou lá no Bruno Daniel, já jogou lá no Santo André. O Santo André vem para ganhar do São Paulo, você não tenha dúvida disso, o time tá bem, tá jogando um bom futebol, vai querer vir para cima do São Paulo e cabe ao Diniz armar muito bem esse time de novo, pra gente ver se tem aquele crescimento tão desejado, né? E tão necessário pra gente sair de um patamar e partir para o outro. O Bruno Alves não deve jogar. Eu acho que o Diniz já até definiu isso. Ele não vai botar o Bruno Alves lá, com o pé doendo, né, num jogo contra o Santo André, tendo um clássico no outro domingo. Então assim, ele vai dar uma descansada no Bruno Alves, vai colocar o Anderson, prepare seu coração, Martins, né, para jogar junto do Arboleda. E eu creio muito numa vitória do São Paulo nesse domingo. Tomara que o Pato acerte o pé, tomara que ele faça gol e o juiz não anule, tomara que o Pablo faça 2, também isso daí. Nós precisamos virar a chave, né? Virar a chave daqueles jogos mornos para passar o São Paulo a ganhar personalidade e voltar a ter o respeito tão necessário que nós sempre tivemos. Legal, gente? Meu salve especial aí pro Fabrício Mão de Cura de Osasco, querido Fabrício. Obrigado pelo comentário. O Ricardo Cuia também está em Monte Alegre do Sul, São Paulo. E o Ronaldo Gomes em Barueri, São Paulo. O programa hoje eu dedico especialmente para 2 férias. 2 feras, 2 irmãos meus do São Paulo Raiz do Facebook. Paulinho, professor Bressani lá em Bragança Paulista. E o meu querido Rossi, Rafael Rossi, da CBN de Rio Preto, né? Futuro prefeito de Cedral. Cedral que é a capital de Birá, terra do meu pai. Enfim, para vocês dois, saúde, felicidade, realizações e que o São Paulo consiga uns 2 títulos esse ano para dar para vocês de presente. Legal, gente? Grande abraço e avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto, gente.